Criatividade. Segundo Einstein, mais importante que o conhecimento é a imaginação. Muitos já disseram e estudaram sobre a imaginação, principalmente grandes filósofos. E a conclusão é que ela é um sentido interno que temos e uma forte maneira de se comunicar com Deus. A imaginação, ela tateia, ela ouve, ela cheira, ela vê, degusta algo que está dentro de você. Ela imagina, não inventa. Se você consegue imaginar algo com clareza, é porque você pode fazer aquilo se tornar real e fazer parte de você. Walt Disney já dizia isso, né? O que eu posso imaginar, eu posso fazer. Ela, então, se faz perceber que é um sentido que temos e que faz enxergar o que temos de mais divino em nós. Na fotografia, para perceber e avaliar uma boa foto, basta entender um pouco sobre estética, que é um braço da filosofia que estuda os 5 sentidos. Então, se você observar uma imagem e ela tocar um dos seus 5 sentidos, seja ele qual for, podemos concluir então que é uma boa foto, uma imagem com estética. E costumo dizer também para ficarmos sempre atentos aos recados que a vida nos traz, ao que a nossa imaginação nos permite acessar. Então, sempre digo que também é importante estar atento a esse sexto sentido. E mais do que perceber, é preciso confiar para motivar e acreditar que é possível. Com isso, é importante dizer que todos nós nascemos criativos e com muita imaginação. E que essa criatividade não é algo apenas encontrado nas artes, mas também em outras áreas da vida, como na ciência, na política, nos serviços gerais e por aí vai. Desde que você apresente solução e resulte em algo novo, isso já é ser criativo. E é sobre isso que irei falar no vídeo de hoje. Nós temos criatividade desde o momento do nosso nascimento. Porém, potencializar isso ou não faz parte da nossa criação. Afinal de contas, fazemos parte de uma sociedade munida de regras e limitações. Desde criança, os nossos pais nos ensinam e mostram o que fazer ou não fazer, podando a nossa criatividade ao longo da vida. E logo em seguida, nos matriculamos na escola, que vem abastecida de regras, e mais cortes e limitações são impostas. E outro eixo muito forte que sim, nos assusta e nos limita um pouco mais sobre o medo através dos pecados, são por meio das nossas crenças religiosas, culturais, que por si só bastante limitantes, né? Aí, cada um com a sua, não vem ao caso, mas já ilustra esse adormecer da criatividade no processo da vida. Nos tornamos adultos e muitas vezes nos sentimos sem criatividade e vivemos achando que isso é algo para poucos. Hoje, proponho mostrar nesse vídeo como despertar e resgatar a sua criatividade adormecida pelas intempéries que a vida nos proporciona. Lembro que em uma das minhas viagens para fotografar na Espanha, assisti a um filme, A 100 Passos de um Sonho. É um filme que conta a história de um chefe indiano que queria muito um emprego em um restaurante francês, com uma estrela Michelin. E quando ele teve a oportunidade para tentar a vaga, ele havia sofrido um acidente. Mas muito esperto, pediu à dona do restaurante a ajuda dela e que ele faria o que ela mandasse. Então, ela pediu para ele uma omelete. Imagine a dona de um restaurante com uma estrela Michelin pedindo um chefe que fizesse uma omelete. Curioso, né? E o primeiro passo da criatividade dele já havia sido dado quando ele pede para ela que o ajude, já que estava com as mãos engessadas pelo acidente. Concorda comigo? Logo depois, o chefe pediu para que a dona colocasse algumas especiarias e ela retrucou dizendo do porquê ele estava mudando uma receita de mais de 200 anos. Então ele respondeu que talvez esses 200 anos ainda não haviam sido suficiente para se conseguir uma boa receita. E quando ela prova, pronto, ficou impressionada e surpreendida com o talento do rapaz. E o resultado não poderia ser outro. Ele conseguiu a tão sonhada vaga. Desculpa o spoiler do filme, mas achei esse exemplo propício para falarmos a partir daqui de outras situações das quais o despertar da criatividade para a vida se faz importante e do quanto você é capaz disso. Quando comecei a estudar fotografia, foi engraçado porque eu não tinha uma câmera DSLR. Para você entender, é aquelas câmeras que trocam de lente.
Ganhei uma da minha madrinha Cris, que despertou a minha curiosidade para aprender. E em seguida vieram os cursos e estudos paralelos e uma vontade que foi se acumulando e cada dia que passava, aquilo só aumentava. Ainda, enquanto estudante, sem dinheiro, comprar a primeira câmera foi outra história. Recebia uma bolsa da faculdade de R$ 204. Isso há 15 anos atrás. Comecei a juntar meu dinheiro, mas logo depois a minha mãe me presenteou com uma outra câmera, já um pouco melhor, que veio com um cartão de 1 GB, mas ainda não era uma DSLR. Já com uma carinha de profissional, aspirante a fotógrafo, comecei mesmo sem saber o que daria ou o que seria daquilo. E nem mesmo tinha tanto conhecimento da profissão fotógrafo. Mas enxerguei logo a possibilidade em ganhar dinheiro e melhorar a minha bolsa de R$ 204. Comecei então a vender fotos avulsas, ou seja, de uma forma individual, com o objetivo de comprar um pouco mais de equipamento. Mais cartões, pilhas, uma bolsa para minha câmera, enfim, e tantos outros equipamentos mais que cá entre nós, colegas aqui de profissão, podem aí confirmar. São muito caros, né? Enquanto isso, ainda sem muito conhecimento, o mundo lá fora rindo e criticando a minha fotografia, e mal sabiam eles onde eu iria chegar. E confesso a você que nem eu mesmo sabia. E olha só, cheguei. Mas não quer dizer que eu já posso parar. Muito pelo contrário. Cada conquista só me motiva a superar minhas próprias expectativas e convicções. Muitas vezes na vida, nos daremos de frente com uma possibilidade, um desejo muito grande que temos. Porém, e na maioria das vezes, nem sempre possuímos recursos, ferramentas para fazer aquilo acontecer. E alguém vai olhar e falar assim: poxa vida, que azar, hein? Era justo aquilo que eu queria e agora não tenho dinheiro. E a maioria das pessoas acabam pensando assim. Arrisco a dizer que essa é uma das maiores crenças limitantes. A própria pessoa não acreditar nos seus sonhos e nas possibilidades de realizá-los. E aí existe o segundo grupo, o das pessoas que fazem a diferença, dão um jeito e realizam o que desejam, pois não importa os recursos que eu tenho, e sim o que eu irei fazer para aquilo acontecer. E aí o X da questão, percebe? Fazer, mover, ir contra a zona de conforto e agir. Aí que mora o ser criativo e confirma aquele velho ditado, quem quer dá um jeito. Agora me responda. Hoje, você ocupa qual lugar no mundo? Você deseja, você age ou você está conquistando? E é o que eu te recomendo aqui. Se é o seu sonho, não desista nunca. Reveja, faça uma contraproposta, marque mais reuniões se preciso for. Arrisque e aposte tudo para conquistar aquilo, pois acredite, você além de poder, é merecedor da vitória. E a criatividade, na maioria das vezes, é o alinhar com o seu propósito. Quando você tem metas, quer construir algo, você atrai mais daquilo. Você atrai a imaginação, faz com que você crie mais, tenha mais ideias, veja mais daquilo, fique mais atento às coisas que conectam com o que você quer realizar. Você já reparou? Um exemplo, atendo muitas gestantes, noivas, vou pegar essas duas situações. E quando elas estão vivendo esse momento, a gestante nota mais gestantes na vida, assim como a noiva começa a ver tudo somente sobre casamento. É o universo atraindo por meio da energia emitida mais daquilo do que você planeja e almeja para a sua vida. Parece inclusive uma perseguição na nossa vida. Até as redes sociais e o Google começam a te mostrar mais daquilo que você planeja executar. E isso se aplica em tudo. Observe que você irá com certeza enxergar isso com outro olhar e perceberá que já passou por momentos assim. Pois a imaginação vem da necessidade de resolver problemas. Criatividade está alinhado ao criar soluções e resolver, né? Seja o problema, atividade ou tarefa que for. E quando se tem um propósito bem definido, a emoção acontece. A imaginação começa a fluir, você vê e enxerga possibilidades em tudo. A natureza se mobiliza em fazer acontecer. Quem não tem um propósito, uma missão, não tem imaginação. É só mais um que acorda com preguiça na segunda-feira e celebra o sextou da vida.
e passa os demais dias como se fosse um dia a menos, um dia a menos, um dia a menos de vida, de sonhos, de conquistas e realizações. A criatividade tem tudo a ver com a imaginação no querer construir algo com a sua vida. Mais do que criar, é ter um sentido para estar todos os dias de pé e realizar as tarefas com um foco, uma missão, pois você passa a pensar sobre o que quer e almeja o tempo todo e pode ter certeza, o universo irá te ajudar nessa conquista. A natureza irá se encarregar de colocar tudo no seu caminho. Basta você querer, desejar, construir isso ao seu favor e estar de olhos realmente abertos e atentos para isso. Existem estudos que falam que uma boa maneira de estimular a sua criatividade é o famoso ócio criativo. Eu curto usar esse ócio, que não necessariamente é fazer nada, que também pode até ser, né? Aí vai de cada um. Eu costumo aproveitar esse ócio para usufruir de coisas que alimentam a minha criação. Me inspiram a produzir mais e com melhor conteúdo, como a leitura de um bom livro. Livros sempre trazem novos pensamentos, novas interpretações, conteúdos para você desenvolver ainda mais a sua produção e, na maioria das vezes, de forma mais elaborada. Curto aproveitar desse tempo ocioso para ver uma série ou um filme que me inspire e quase sempre procuro assistir a filmes que mexem com o meu emocional. Na maioria das vezes eu choro mesmo, até mesmo em comédias. Nunca vi chorar tanto assim em filmes. Coisas do meu pai, que é um chorão nato, e herdei isso dele. Só pode, né? Ontem mesmo assisti a Maudi, M-A-U-D-I, na Netflix. Para mim, inspirador. Alimentou ainda mais vir falar disso aqui hoje para você. É baseado na vida de uma grande artista que foi um grande sucesso. Assista, vale a pena. Me inspirou e muito a vir aqui fazer esse vídeo para você. Dessa vez, te poupei de um spoiler, ok? Outros ócios que curto muito é uma caminhada com música. Bom, acho que já deu para você perceber que o meu ócio criativo sempre tem algo por trás, né? Mas acredite, que é uma forma de trabalhar diferente, trabalhar com prazer. Se alimentar enquanto faz algo que te proporcione algum retorno motivador, emocional e, claro, te inspire e alimente a sua criatividade. Entre intervalos que dou de um trabalho para outro, utilizo o meu tempo livre para organizar coisas pela casa. Pelo menos tento. E quando não é me alimentando de músicas que amo, faço minhas organizações ouvindo podcast com resumos de livros, palestras, de pessoas que admiro ou com alguma meditação guiada, que faço de uma forma agitada mesmo, como eu sou em 98% do meu tempo. Você entendeu certo. Eu medito limpando a casa, cozinhando ou enquanto organizo o meu material de trabalho. Fazer o quê? Sendo que ficar certo tempo parado demais muitas vezes me entedia. Ultimamente costumo falar que antes feito do que perfeito e melhor do que não fazer é fazer, né? O ócio criativo é uma forma de trabalhar ainda mais com prazer. Passamos tanto tempo na escola que o sistema de educação tradicional martela na nossa cabeça o ter que dar a resposta certa. Então, não é sobre eu criar novas maneiras para chegar naquela resposta. É sobre eu dar a resposta certa. É o passar ou não passar de ano com isso. Nesse treinamento de dar a resposta certa. E na vida real, não é isso que acontece. Não é o ter a resposta certa. É o saber fazer a coisa acontecer. Como já disse acima, é dar soluções, é apresentar resultados. Essa habilidade que te destaca e te diferencia no meio dessa multidão que se congela e limita ou é limitada por algo ou alguém. E muitas vezes por medo. Medo e muita insegurança, principalmente de imaginar o que os outros podem pensar daquilo. E com isso, não ousam, não arriscam e continuam seguindo um padrão. Preferem ser aquela mesma ovelha que sempre vai umas atrás das outras, do que ser a ovelha negra da história. Com isso, pensar diferente é essencial. É algo que pode parecer piegas, mas faz todo sentido nesse universo da criatividade. Lembro perfeitamente dos meus primeiros ensaios. Bom, eu lembro da minha primeira foto, nesses meus 15 anos como fotógrafo.
Essa foto ilustrou uma exposição na Universidade Federal de Viçosa, subtitulada com o nome Escorço. Sim, foi uma foto que causava estranheza em quem observava. Uma foto completamente diferente de tudo, com uma pose que desconfigurava a minha modelo. Hoje, uma grande amiga que ao longo desses 15 anos de carreira é alguém que marcou em muitas etapas o meu desenvolvimento na fotografia e que sou sempre grato a ela por tantos aprendizados juntos, né, Rafaela Generoso? Essa foto, apesar de estranha, representava muita beleza, transmitia serenidade, autoconfiança, emoção e um grande impacto visual. Para muitos, talvez fosse uma foto descartável, um lixo, porque, como disse, o que causava mesmo é muita estranheza. Saía completamente dos padrões de uma simples pose. Ainda mais há 15 anos atrás, onde essa chuva de imagens que temos acesso online não existia. Para os dias de hoje, talvez nem impactasse tanto, mas ser diferente, ousado em expor essa imagem foi algo que garantiu a minha aprovação na disciplina de fotografia da Universidade Federal de Viçosa e despertou o meu olhar para pensar diferente. Ao longo desses anos como artista, tanto com a experiência fotográfica como artista plástico que chegou na minha vida, inclusive antes da fotografia, e até mesmo com os anos que me dediquei à dança, ao teatro, me permitiram experimentar muitas coisas. E baseado nisso, vou deixar algumas dicas para você treinar e despertar o seu olhar em ver e pensar diferente. A primeira delas, e não mais importante, porque acredito que é um conjunto como um todo que potencializa esse universo da criatividade, seria o estar aberto às novas possibilidades e viver de fato novas experiências. Vivemos muitas vezes com muito medo. Sugiro inclusive a leitura dos livros de Napoleão Hill. Para esse caso em concreto, eu recomendo a leitura do livro Mais Esperto que o Diabo. É uma tremenda aula em muitos aspectos, principalmente quando se trata do medo. Leia e me conte o que achou, ok? Para conseguir viver isso, é muito importante estudar sempre coisas novas, aprender novas habilidades, estar atento a novas possibilidades e entender outros pontos de interpretar que não são apenas os seus, sem se limitar pela desconfiança e insegurança. Viver e acreditar que essas possibilidades também são possíveis. Tentar ser diferente e acreditar nas suas novas ideias e se jogar a elas. Apostar e fazer sem medo. Isso é também ser ousado. Um alimento que dá asas à sua imaginação e te diferencia dessa forma de pensar e analisar os demais pontos de vista, esgotando com isso todas as possibilidades. Uma vez que está aberto a experimentar novas sensações, a lapidação da sua criatividade será um processo delicioso, do qual você irá desfrutar dele durante todos os dias da sua vida. Nos meus primeiros ensaios feitos pela vila onde eu morei, durante a minha infância e também adolescência, o entorno, as paisagens, a natureza, sempre exuberantes por lá, eram algo que sempre observei. Porque a vila em si é uma vila como a maioria das vilas brasileiras, pobre e com pouca atenção do governo. E sabemos que uma boa locação para um ensaio fotográfico potencialize muito a sua fotografia. E essa locação não foi a minha realidade por muitos anos. E lembro de frases dos meus primeiros clientes dizendo: olha como ele faz fotos lindas mesmo com um barranco de fundo. Admirados com aquele momento e com os resultados que eu apresentava, era tudo o que eu precisava para alimentar os meus sonhos, alimentar a minha alma. E aprendi logo de início que o despertar do olhar, o olhar curioso, atento aos mini e microambientes, abriu um universo de possibilidades para trabalhar e desenvolver a minha arte. Essa é a segunda dica que eu usei e uso até hoje. Com ela, é possível preencher as lacunas que me faltam, como pessoa, como profissional e mais ainda como artista sempre em desenvolvimento. E dentro das minhas totais limitações, aprendi que estar atento e curioso é essencial, mas experimentar e agir é primordial.
E claro, experimentar fazendo era muito importante. E ver a partir das possibilidades e tentativas os resultados eram demonstrações do meu processo de aprendizado, de descobertas e redescobertas. Com isso, uma outra dica que acredito ser muito forte e muito importante é entender que estar vulnerável, apreensível e errar fazem parte. A vulnerabilidade de se arriscar em algo que nunca fez te faz sentir vivo, te faz sentir humano, o coração vibra, a ansiedade e aquele frio na barriga quase faz esse coração saírem pela boca. Te faz sentir no aqui e agora. Não é pegar ou largar, ou melhor, é fazer sim ou sim sem alternativas. E se colocar à prova. É esse colocar à prova que acelera a nossa respiração. E claro, ao arriscar em algo inusitado, além dessa vulnerabilidade do errar, te ensina que isso é importante. Aprender errando tornará o seu crescimento possível. E é importante na vida errarmos. Tem uma live que contei a minha primeira experiência em casamentos. Foram tantos os erros que hoje considero uma aula do que não fazer nunca na fotografia de casamento. Mas com todos eles, eu aprendi na raça o que é certo e errado, no olho do furacão. Recomendo que assistam essa live que está no meu canal do YouTube, Nilo Lima, e entendam o quanto foi importante viver aquele casamento naquele momento. Falei tudo isso para que você não tenha medo de errar. E lembre-se sempre que todos, sem exceção, erraram um dia. Porém, apenas os que permitiram arriscar e aprender com esses erros cresceram. E são vários os grandes casos de sucesso. Inclusive na própria vida, eles existem. Reflita que irá descobri-los. E entenda com isso que se hoje você parou no tempo, é porque outros sentimentos te travaram. E se você está aqui me ouvindo até agora, é porque chegou o seu momento de se despertar e despertar o seu olhar para a vida. Bora lá? Outro fator muito importante é ter cuidado com a sua autocrítica. A autocrítica é muito importante. Ter essa interpretação e entender se o que está fazendo é bom ou não é essencial, mas não elementar. Meio confuso, né? Vou tentar aqui explicar melhor. Durante muitos anos me senti um péssimo fotógrafo. Quando comecei, as redes sociais nem existiam ainda, mas logo com os primeiros blogs comecei a postar neles conteúdo, tanto em imagens de fotos que fazia, quanto em textos que eu escrevia. E sempre fui muito crítico com tudo, achando que era tudo muito ruim. E sabe por que eu achava isso? Lembra do escorço que eu contei acima? Eu sempre procurei por situações curiosas na fotografia, seja pela pose, locação diferente, lembra do barranco? Ou iluminação que eu utilizava. Era tudo muito fora da curva em comparação com os profissionais que já estavam há anos trabalhando como fotógrafos aqui na minha cidade. Cidade, na verdade, que nasci e voltei para estudar, pois na vila que cresci, em Estevão de Araújo, distrito de Araponga, não tinha um ensino fundamental para me preparar para o vestibular. Então, foi em Viçosa que estudei, me graduei e iniciei na fotografia. E foi aqui que analisei as primeiras imagens dos profissionais existentes na época. E o que eu fazia não tinha nada a ver com o que eles faziam. Meu Deus, e agora? Era eu o ruim? Sim, eu pensei por muitos anos que sim. Eu não era normal e tinha vergonha, mas por outro lado, meus clientes só aumentavam. E quanto mais diferente era aquele ensaio que eu fazia, mais comentários aquilo gerava e mais pessoas me procuravam. O boca a boca aconteceu como mágica na minha vida. E graças a Deus que somente muitos anos depois, já entendendo do meu processo criativo e de todas as técnicas fotográficas, que sem conhecimento quase nenhum dessas técnicas na época, mas que eu aplicava nos meus trabalhos mesmo sem saber, digo, saber por não haver estudado tanto, entende? Afinal, não existia fotógrafos que davam cursos de fotografia na minha cidade, mas a minha criatividade me induzia, vamos dizer assim. E soube, depois de muitos anos, que era muito criativo entre os profissionais da época, por não fazer parte da mesma caixa que eles. Mas olha, se você, por algum motivo, recebeu as críticas e pedradas da vida,
te recomendo abstrair tudo isso e inclusive observar e aprender com essas críticas, sem te bloquear por isso ou parar por elas. Não pare jamais. Com certeza você é capaz e você pode muito. Basta respirar, estudar a crítica e entender por qual caminho você deve seguir. E te digo mais, o caminho estará claro em você mesmo. Apenas permita sentir o seu coração, que ele iluminará os seus caminhos. Mas reflita sobre as críticas recebidas, se faz sentido ou não para você. Primeiro e antes de escutar qualquer coisa, analise você, se gosta ou não daquilo e por quê. Se não gosta, por que não gosta? Será que é porque é por ser muito diferente e você ainda não está acostumado com isso? Recomendo, inclusive, experimentar desse diferencial mais e mais vezes com atenção sempre, pois pode ser esse o seu caminho, como foi o meu, que após muitas críticas, minhas principalmente, e dos outros que não me contaram na época, hoje recebo muitos comentários de diversos alunos e até de professores das universidades aqui de Viçosa, que escutaram nas universidades o meu exemplo como uma referência na cidade, onde professores me usaram para dizer que a fotografia de Viçosa tem dois momentos, antes e depois do Nilo. E imagina, primeiro foram grandes pedradas e logo escutar isso pelas ruas foi como encher os meus pulmões com um ar puro e renovador para seguir adiante e inspirar ainda mais a muitos que amam o que eu mais tenho paixão nessa vida, que é a fotografia. Criatividade não é uma dádiva dos criativos. Muitos não se acham nada criativo e, na verdade, Deus não te fez através de uma seleção, quem é ou não é criativo. Você pode ser criativo dentro do que você faz, seja atuando na área do esporte, do financeiro, de vendas, enfim. Criatividade é uma prática contínua que te faz exercitar o músculo do cérebro e que te faz trazer resultados e soluções inovadoras na sua área, seja ela qual for. Criar é exercitar, treinar, fazer e repetir, errar e acertar. É desenvolver as diversas habilidades que falamos aqui até se tornar algo mais natural na sua vida. Acredito que é por aí o caminho. Pelo menos é por aí que eu sempre observei, não apenas para a minha fotografia, mas para a vida. Não sei se sou criativo. Olha aí a autocrítica. Mas tudo que eu falei aqui é o que eu faço sempre e tem funcionado. Nem sempre acertamos de primeira. Na maioria das vezes erramos mais do que acertamos. O importante é você se esforçar, suar a camisa, correr atrás, fazer uma, duas, várias vezes até ficar bom. É assim que funciona. Seja elaborando um projeto, que muitas vezes você escreve, apaga, até ficar bom, ou em um ensaio fotográfico, que você faz a pose e depois vai lapidando até ter a foto ideal. E muitas vezes são feitas dezenas de fotos até acertar uma foto. O importante é não desistir jamais e lutar sempre até dar certo. Com o tempo, essa prática intensa vai ficando mais leve, mais rápido e acertar será mais fácil. Confie, treine, exercite muito. E preguiça não combina com isso. Então, já que a maioria das vezes a criatividade não está tão clara e perceptível em sua vida, vai um breve checklist do que você pode usar para despertar a criatividade, que sempre esteve aí, dentro de você. Primeiro, criatividade, então, é a imaginação usada para resolver problema. Pronto, resume tudo que falei até aqui, né? Segundo, ter um propósito, uma missão de vida clara, com metas a serem cumpridas. Isso vai te estimular e muito a fazer tudo nessa vida. Terceiro, ter cuidado aos pequenos detalhes, atenção, um olhar desperto e curioso. Observe sempre e observe cada vez mais e mais. Quarto passo, estudar e adquirir conhecimento, ser curioso, aprender, abre os olhos para o novo, eleva a alma e enobrece o ser, te diferencia criativamente dos demais, pois estimula o fazer com causa e efeito do saber fazer com conhecimento e sabedoria. Quinto passo, aprender para dar soluções, resolver problemas. Sexto passo,
Errar, erre muito. Todo processo criativo é baseado em acertos e erros. Pensar diferente pode te levar a erros, porém também a grandes acertos. E para isso é preciso ter ousadia e coragem, que irá te posicionar um passo adiante de muitos. E coragem é quando você se diferencia, sai da rota, da linha de conforto, quando você vai em sentido contrário da manada. E é isso que incomoda, principalmente aos que ainda não encontraram a sua missão de vida, o real propósito do porquê estão aqui. Aqueles que começam a semana com a preguiça, contando os dias para o famoso sextou, né? Passando os dias apenas como um dia a menos, sem expectativas de vida e sem tentar para saber se irão acertar em algo nessa vida. E pensando nisso, criatividade faz o coração bater, o estômago embrulhar e energiza, mexe com o seu corpo por completo, pois é motivador demais. Você já sentiu isso durante a execução de alguma tarefa no seu dia a dia? Eu vivo isso sempre e recomendo, pois a sensação é de êxtase que eleva a sua alma e te faz sentir vivo, no aqui e agora que muitos sentem dificuldades em se encontrar. Espero ter ajudado a abrir um pouco mais os seus olhos e despertar essa energia da criatividade na sua alma. E que com isso você possa encontrar de uma vez por todas e sem medo de errar a sua verdadeira missão criativa na vida, para viver em êxtase cada minuto passado por aqui. E não se limite a apenas uma descoberta. A criatividade é múltipla e está em constante evolução, assim como todos nós. Fica a dica, boas práticas e por hoje é só. Fica aqui a minha dica e espero que tenha gostado. Até breve!